Olá, meu nome é Martoni dos Anjos Rodrigues, sou aluno de Química Industrial aqui na Universidade Federal do Maranhão, sou bolsista PIBIC-FAPEMA. O meu trabalho trata-se do microencapsulamento de antocianinas do jambolão Cisilcumine, orientado pela doutora Jaciene Jesus Cardoso Rocha, do Departamento de Tecnologia Química. A técnica de microencapsulamento em si, ela serve para proteger e aumentar a estabilidade de materiais de interesse, como extratos fenólicos de frutas silvestres. É uma técnica de baixo custo e de fácil aplicação em grande escala e consiste no uso de um polímero denominado material de parede para revestir o material de interesse denominado núcleo. Então ela é uma técnica muito utilizada na indústria farmacêutica e de alimentos e geralmente o polímero escolhido é um polímero biodegradável. Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver sistemas microencapsulados contendo antocianinas extraídas do jambolão, oriundas da região maranhense, utilizando alginato de sódio como matriz encapsulante. E teve como objetivos específicos extrair antocianinas da polpa do jambolão, quantificar o teor de antocianinas no extrato, obter micropartículas contendo o princípio ativo, caracterizar as micropartículas obtidas e avaliar a eficiência de encapsulamento do processo de preparação. Inicialmente, os frutos foram coletados na cidade de Mirinzal, Maranhão. Foram lavados e despolpados. A lavagem foi feita com água destilada e o despolpamento foi manualmente. O trituramento foi feito com liquidificador, justamente para aumentar a área de contato para a posterior imersão do solvente. O solvente foi composto por álcool etílico, 70%, acidificado pH 3, porque as metodologias elas evidenciam que este pH as antocianinas estão no seu estado mais estável. Depois da imersão do solvente, houve agitação mecânica, 200 RPM durante 4 horas, filtração a vácuo. Depois o extrato foi concentrado em um rotoevaporador a vácuo e armazenado no congelador. Aqui na tabela 1 detalha como foi feito os experimentos. Os tensoativos utilizados, o TUEM 80 e o SPAN 80, 1 e 0,5 significa a porcentagem da concentração de tensoativo. E a identificação, no caso MP significa micropartícula, X eu escolhi X para 5 ml, Y para 2,5 ml. 1T é 1% de TUEM, 0,T é 0,% de TUEM, assim como 1S é 1% de SPAN 80 e 0,5S é 0,5% de SPAN 80. Este fluxograma ele detalha resumidamente como foi feita a produção das partículas. Primeiramente, utilizei uma fase oleosa, mas o tensoativo, o SPAN ou TUEM 80. Então, eles foram para agitação em turres, com adição do extrato. O extrato eu adicionei 5 ml e 2,5 ml, onde se manteve uma agitação de 10.000 RPM durante 5 minutos. Após esse tempo, eu adicionei a solução de alginato de sódio 3%. A agitação levou mais 10 minutos. Feita essa agitação, quando já se tinha ideia de uma emulsão mais estável, o becker foi transferido para um agitador magnético a 200 RPM, onde foi adicionado os 10 ml de cloreto de cálcio 5%. O cloreto de cálcio ele funciona aqui como agente reticulante do alginato de sódio. A agitação se manteve lenta por mais 5 minutos. Após esse tempo, foi feita a filtração e lavagem. A lavagem foi feita com uma água acidificada, com pH 3, simulando o pH da extração, justamente para não haver alteração no pH do meu encapsulado. Após esse período, foi levado para o congelamento. O congelamento levou cerca de 24 horas para que houvesse uma cristalização uniforme das minhas micropartículas. E depois foi para o processo de liofilização. O processo de liofilização levou em torno de 24 horas também. E após a liofilização, eu obtive as minhas micropartículas em pó. Na codificação do extrato, o valor de absorbância da diferença de absorbância dos diferentes pHs 1 e 4,5 obtido foi de 0,1628 nanômetros. Substituindo na equação, encontrou-se o valor de antocianinas monométricas totais igual a 274,67 mg por litro, um valor relativamente bom em comparação à extração de outros frutos, por exemplo, encontrados na literatura. E na obtenção das micropartículas, após o processo de secagem ou liofilização, pôde observar que houve pequenas aglomerações das partículas. As mesmas podem ser separadas facilmente aplicando-lhe um leve atrito ou fricção. A tabela 3 ela retrata o que foi falado anteriormente. A partícula contendo 5 ml de extrato e 0,5% de SPAN 80 em sua composição, ela obteve 79,95% em eficiência de encapsulamento. Com esse dado, a partir daqui, os outros testes de caracterização serão feitos a partir dela, tendo ela como a condição ideal de preparamento de micropartículas para este experimento. Então, aqui no gráfico DSC, é possível observar um ponto endotérmico em 130 graus Celsius. Esse ponto está relacionado à temperatura de fusão do polímero. Outra coisa que vale ressaltar é que as antocianinas, por ser termicamente instáveis, elas se degradam em uma temperatura em torno de 90 a 100 graus Celsius. E aqui no gráfico a gente observa que tem um evento que inicia em torno de 215 graus Celsius, um evento exotérmico. Na literatura, a gente encontra que este evento está ligado à degradação dos compostos fenólicos, que é o mesmo grupo que as antocianinas pertencem. Ou seja, o microencapsulamento ele melhorou a estabilidade térmica das antocianinas. E o evento que ocorre a partir de 391 graus Celsius diz respeito à degradação total da amostra. Na espectroscopia de infravermelho, é possível observar um pico em torno de 3.553. Esse pico corresponde à vibração do estiramento do grupo funcional hidroxila. O pico em 2.920 ele diz respeito à vibração do estiramento CH de grupos metil. E um dos mais importantes em 1613, correspondendo à dupla ligação carbono-carbono da vibração do anel aromático. A ligação carbono-oxigênio também pode ser observada pelo pico em 1160.
Com isso, foi possível observar, a partir da espectroscopia de infravermelho, algumas ligações típicas do grupo de compostos fenólicos. Foi observado inicialmente para o teste de liberação a quantidade presente em 0,1 gramas de micropartícula. Após o cálculo da concentração, chegou ao valor de 4,30 miligramas por litro. E a partir desse valor, então, foi feita uma curva de concentração em função do tempo, observando sempre cerca de 0,1 grama de micropartícula. O experimento foi feito em triplicata. E foi observado quanto de antocianina as partículas iam liberar para a solução em função do tempo. O tempo foi medido de 2 em 2 minutos. E foi observado que inicialmente, ao entrar em contato, no tempo zero, as micropartículas entrarem em contato com a solução, ela mudou rapidamente de coloração, liberando logo uma quantia pequena, de 1,12 miligramas por litro. E é observado também que a partir de 2 e 6 minutos a liberação ocorre de forma mais rápida, começando a ficar constante a partir de 12 minutos e tem o seu conteúdo totalmente liberado em 18 minutos. E por fim, como conclusão, foi possível atingir todos os objetivos com êxito. O biopolímero alginato de sódio ele se mostrou eficiente na microencapsulação das antocianinas, sendo que foi possível observar boas eficiências de encapsulamento para algumas formulações, sendo que as partículas formuladas com o SPAM 80 como tensoativo tiveram maiores eficiências do que aquelas com o TWEN 80. E observa-se também que o aumento do tensoativo ele tem influência negativa na eficiência, retendo menores quantidades do princípio ativo. E foi possível constatar qualitativamente a presença do princípio ativo dentro das microcápsulas por meio da espectroscopia de infravermelho, observando os picos que a molécula produz por meio das vibrações das ligações de grupos específicos presentes no composto. Então, este foi o meu trabalho de IC e obrigado pela atenção.